vamos lá. O teste rápido que a gente colocou aqui, eu vou compartilhar minha tela também. Coloquei 3 perguntinhas aqui no teste rápido, bem simples, curta, resposta, né, em 1, 2 frases, sem problema nenhum. Primeira pergunta era: qual a diferença entre sistema e volume de controle? Então, sistema, isso já dentro da análise integral do escoamento, são conceitos dentro da análise integral. O sistema é uma quantidade fixa de massa de fluido, né? Então, eu tenho uma quantidade fixa de massa de fluido, onde eu vou analisar variações de propriedades extensivas que estão ocorrendo naquela quantidade de massa. A abordagem que se usa para analisar um sistema, que é essa quantidade fixa de massa do fluido, é a abordagem lagrangiana, porque eu preciso rotular aquela quantidade de massa e acompanhar aquela quantidade de massa que vai se deslocar no espaço ao longo do tempo, e durante aquele escoamento as propriedades extensivas elas vão mudando. Então, por exemplo, posso ter algumas propriedades ali como densidade, temperatura, velocidade, enfim, todas as propriedades elas podem mudar durante o deslocamento daquela quantidade de massa. Aquela quantidade de massa, eventualmente, ela pode se deformar, se deslocar em função do campo de velocidades, Então, é muito importante, para fazer uma análise do sistema, eu preciso ter todo esse controle dessa porção de massa. E isso é bem complicado no mundo real, né? A gente fazer esse controle de uma quantidade de massa e ir monitorando o que está acontecendo, as variações de propriedades nesse volume, nessa quantidade, nessa porção de massa. Enquanto o volume de controle, ele é uma delimitação espacial, certo? Então, eu tenho uma região definida por fronteiras, essas fronteiras, não enxerga essas fronteiras como paredes, né, que não permitem a passagem de escoamento, não, é uma fronteira no espaço, é uma região delimitada no espaço, onde eu vou analisar naquela região fixa no espaço, eu vou analisar o que está acontecendo com quantidades de fluidos que passam naquela região. Então, imagine uma quadrícula onde naquela quadrícula fixa no espaço, eu estou colocando uma câmera ali, estou enxergando o que é que está acontecendo só naquela quadrícula quando o fluido ele está passando por ali. Então, eu estou monitorando, né, com a minha câmera, sei lá, vamos supor, uma câmera térmica, naquela quadrícula eu estou monitorando as variações de temperatura só naquela quadrícula lá, que o fluido, né, do fluido que está passando por ali. Tá? Então, não é uma região delimitada por paredes sólidas, né, que não permite a passagem de escoamento. Não é isso. Só uma delimitação espacial para controlar, para você fazer uma avaliação da variabilidade, né, das propriedades do fluido, né, da porção que passa por aquela região em um determinado instante de tempo. Então, tem essa diferença aí. Sim. Quando eu estava vendo a aula, né, que eu vi a definição de sistema, eu fiquei um pouco confusa, porque ele só se refere basicamente à massa, né, quantidade de matéria no sistema. Isso. Né? Mas, assim, quando a gente olha a definição de sistema, pelo menos que eu estudei na termodinâmica, a gente olha só como um espaço, uma região que a gente está delimitando para estudo. Né? E aí, quando falou de matéria, eu fiquei, será que o sistema relacionado está diretamente assim, a matéria? Causa uma confusão também com outras áreas, né, de conhecimento, né, onde o conceito de sistema é um pouquinho diferente, tá, do conceito de sistema que a gente usa para fazer análise integral do escoamento.
Então, realmente tem essa diferença e às vezes causa confusão, por isso que é muito importante fazer essa distinção de conceitos na análise integral do escoamento, que é o conteúdo que a gente está colocando para vocês aí estudar. Então, super importante isso, porque você já vem com o conceito de sistema de outras disciplinas, né, de outras áreas de conhecimento, que é um sistema. Por exemplo, na análise, aqui mesmo nessa disciplina, na análise dimensional, o sistema já tem outro conceito, né? O sistema, ele é uma representação de alguma coisa, né, no mundo real. Então, já é outro conceito, né? Então, cada análise, a gente tem um conceito diferente em cada área de conhecimento do que é o sistema, mas na análise integral, o sistema é essa porção fixa de massa, que aí a gente vai conseguir diferenciar esse conceito de volume de controle. Entendi. Entendeu? Então, pode causar confusão realmente quando a gente tenta fazer analogia, né, do conceito com outras áreas, com outras disciplinas. Muito bem. A segunda questão era qual o propósito do teorema de transporte de Reynolds. O teorema de transporte de Reynolds é o teorema utilizado na análise integral do escoamento. Para quê? Qual o propósito dele? Exatamente, né, para converter um equacionamento que é o balanço de uma propriedade extensiva, né? A gente faz uma análise genérica, né? O teorema de transporte de Reynolds, ele é um dos teoremas mais genéricos que eu conheço, né? E que a gente pode aplicar o teorema de transporte de Reynolds para deduzir, para a gente chegar em várias equações de balanço, né? O balanço de massa, o balanço de quantidade de movimento, o balanço de energia, e aí vai. Então, através de um teorema, a gente consegue fazer a dedução de várias leis da natureza para estudar fenômenos, né, ambientais, fenômenos da natureza. Nesse caso aqui, ligados a fluidos. Beleza, então, o teorema de transporte de Reynolds, ele, então, é um teorema que converte essas equações de balanço, essa equação de balanço para uma propriedade extensiva, que foi aproximada para um sistema, que é uma porção, né? O sistema já estou puxando o conceito da pergunta anterior. Então, ele é utilizado para converter essas equações que foram aplicadas a um sistema e converter para aplicação em volumes de controle. Por quê? Como eu falei para vocês, a análise em um sistema, ela é mais complexa. A gente usa, geralmente, uma abordagem lagrangiana. Enquanto para um volume de controle, que é uma região fixa no espaço, a gente usa uma abordagem mais simples, que é a abordagem euleriana. Região fixa no espaço, onde a gente está observando variações naquela região das propriedades do fluido. O teorema de transporte de Reynolds, ele faz essa conversão da aplicação dessa equação de balanço da propriedade extensiva de um sistema para um volume de controle, facilitando a nossa vida. Então, daí eu já consigo resolver de maneira mais simples, porque essa equação de balanço, ela está aproximada, né, ela está aplicada para um volume de controle. Então, fica muito mais simples de resolver. Pelas respostas aqui que eu recebi, eu não vi, acho que uma ou duas aqui que foram mais nessa linha aí da resposta. Isso fica claro para mim que ainda a parte conceitual do teorema de transporte de Reynolds, que é a pedra de toque, né, dessa análise integral do escoamento. Então, tudo parte do teorema de transporte de Reynolds. E se a gente não entender bem esse conceito, provavelmente a gente não vai entender a equação da conservação de massa, da conservação da quantidade de movimento e da energia. Então, é muito importante ler
e entender o que ele quer, qual é o propósito dele. Se a gente compreende o propósito dele, beleza, a gente não precisa decorar as equações, mas qual é o propósito? O propósito é esse, beleza. Então, ele veio para facilitar a minha vida aqui, porque para aplicar isso aqui para um sistema é muito complicado, por conta, né? Eu teria que rotular e acompanhar o que está acontecendo no sistema, e não. O teorema veio aqui para que eu pudesse aplicar as equações numa aproximação euleriana, aplicada a um volume de controle. Muito bem. Qual a diferença, a terceira pergunta, né? Qual a diferença entre análise integral e diferencial do escoamento? Análise integral e diferencial do escoamento. Aí já é uma coisa logo do começo, né? Da aula 11, comecinho da aula 11, eu já falo o seguinte, ó, a gente já está em uma fase agora da disciplina onde a gente vai analisar o escoamento, chamada, né, na mecânica dos fluidos, essa fase é chamada de dinâmica, a dinâmica dos fluidos. E a dinâmica, ela é separada em várias análises. A dinâmica dos fluidos é separada em várias análises. Tem análise integral do escoamento, tem análise diferencial do escoamento e tem análise dimensional do escoamento. E para cada análise dessa, eu expliquei na aula qual era a diferença, já logo de cara assim, né? Qual a diferença entre essas análises que estão nessa nova fase da disciplina, que é a dinâmica dos fluidos, que é o fluido em movimento, o escoamento. Anterior, nessa fase, a gente estudou os fluidos estáticos, a estática dos fluidos. E também fizemos uma avaliação preliminar do escoamento na cinemática, que é uma avaliação das características do escoamento sem ainda entender quais são as forças que estão relacionadas, né, àquele movimento. Essas três análises, a gente começa a mexer nessa questão das forças, de avaliar, né, quais são os fatores governantes que promovem um determinado escoamento para um fluido. E a diferença entre análise integral e diferencial é que na análise integral a gente usa uma abordagem global, a gente não está interessado em determinar a temperatura em um determinado ponto, ou a pressão em um determinado ponto, ou a velocidade em um determinado ponto, não, a gente quer fazer uma análise mais global, em termos de balanço, aplicando as equações de balanço. Então, o que é que nos interessa na análise integral? É avaliar de forma global para um volume de controle, qual é a variação da massa, quais são os fluxos que estão acontecendo nas fronteiras desse volume de controle, certo? Quais são, enfim, as variações, né, de propriedades extensivas que estão acontecendo dentro do volume de controle e nas fronteiras. É isso. Análise integral é isso. Variação dentro e nas fronteiras. Com essa análise, eu não consigo determinar o que é que está acontecendo em um ponto específico dentro do volume de controle. Para esse X e para esse Y aqui, qual é a pressão do fluido? Não consigo fazer com essa análise. Eu só consigo, de maneira global, no volume de controle, saber qual é a pressão aqui, de forma global, para essa porção de fluido, dentro do volume de controle. Quais são os fluxos que estão entrando e saindo, fluxos de massa, fluxos de quantidade de movimento, fluxos de energia, fluxos de calor, certo? E a análise diferencial, aí sim, é análise local. Ela é uma aproximação local e a gente consegue obter informações de propriedades em pontos específicos dentro do volume de controle. Então, uma análise que vem para a gente ganhar em termos de detalhamento. Quando a gente precisa de um detalhamento do que está acontecendo dentro do volume de controle, a gente usa análise diferencial do escoamento. Tá? Então, estuda as forças, estuda o balanço de massa, de energia, para fazer essa avaliação. Que é a análise que vocês vão ver já
na sequência aí, depois da análise integral do escoamento, vocês já vão ver a análise diferencial do escoamento com as famosas equações de Navier-Stokes. São as famosas equações de Navier-Stokes. Muito bem, alguém quer fazer algum comentário sobre essas respostas? Beleza. Eu vou tentar trazer mais os testes rápidos, porque mesmo com o registro das videoaulas, né, assim, eu venho notando que a turma não está, mesmo com essa orientação, né, de fazer o registro, a turma não está, tem muita gente ainda que não está aderindo. Pelo que a gente está percebendo aqui, a quantidade de pessoas que estão participando das aulas síncronas, acredito que, enfim, tem algum probleminha que precisa conversar, não sei o que está acontecendo, sinceramente, mas provavelmente essa grande parcela de pessoas que não estão participando das aulas síncronas não estão acompanhando também as videoaulas, né? Por algum motivo ou outro. Amanda fez uma questão aqui, professor, mas o sistema não seria apenas para o espaço que eu faço... Foi que eu tinha pensado. Tá. Não sei se... tá, chegou agora. Tranquilo. Beleza. Eu vou continuar aqui, então, porque nessa aula, nas aulas da semana passada, que foi a aula 11 e 12, já tem um bom caminho andado com relação a conceitos e a conteúdo na análise integral do escoamento. A gente chegou a ver, na aula 11, chegamos a ver a parte da demonstração do teorema de transporte de Reynolds, tanto essa parte toda conceitual, a demonstração, até chegar na equação do teorema de transporte de Reynolds. E da equação do teorema de transporte de Reynolds, a gente deduziu duas equações muito importantes de balanço, que é a equação do balanço de massa e a equação do balanço da quantidade de movimento. Então, balanço de massa e balanço da quantidade de movimento. O balanço de massa, ele é mais utilizado para determinação, né, de fluxos, né, de massa dentro do volume de controle nas fronteiras. Já a equação da quantidade de movimento, do balanço, né, de quantidade de movimento, está mais relacionado com forças, com as forças. E é super importante, né, a equação da quantidade de movimento, porque na engenharia tem várias situações onde a gente precisa calcular exatamente quais são as reações que o fluido ele faz na interação com uma estrutura. Então, fluido passando por um canal, um fluido, um jato de fluido que bate num aparato, que bate numa parede, né? Qual é a reação que aquele fluido ele faz, promove na parede. Então, tem várias situações onde a gente precisa determinar a força devido a essa interação fluido em movimento e alguma superfície, certo? Sólida. Então, daí esse conceito é super importante. E aí a gente viu, né, esse conteúdo já nessa semana, né, que passou, e já nessa semana, o conteúdo que já está lá no Moodle é sobre o balanço de energia. Então, com esses três balanços, a gente consegue praticamente resolver, né, qualquer problema de análise integral, relacionado à análise integral do escoamento. A gente tem três equações muito importantes, né, para representar qualquer fenômeno de transporte, né, que o nome da disciplina ele está mais associado a essa fase, né, que é da dinâmica dos fluidos, que é de escoamento. Apesar enfim, da disciplina ser mais ampla, né, porque a gente também estuda estática, propriedades, e por isso que em alguns cursos essa disciplina é chamada de mecânica dos fluidos,
e não de fenômenos de transporte, tá? Então, o fenômeno de transporte está muito mais ligado a essa fase da dinâmica aqui que a gente está vendo agora. Então, essas três equações, né? O balanço de massa, o balanço de quantidade de movimento e o balanço de energia, a gente pode explorar diversos problemas de fenômenos de transportes, de fluidos, tá? Diversos problemas, né? É como se fosse enfim, a gente está se municiando aí para essa guerra, né? Que é resolver esses problemas que tem uma complexidade para quem não conhece o conceito, né? Perguntar, por exemplo, resolver um exercício desse, mas que tem tudo a ver na prática, então a gente consegue enxergar isso que está acontecendo, né, na prática. O reservatório tem em todos os lugares, né? A nossa casa tem reservatório, no nosso prédio tem reservatório, e a gente pode utilizar esses conceitos para calcular isso aí, que exatamente o que esse problema está pedindo. Então, são equações super importantes, né, para a gente aplicar enfim, problemas práticos de engenharia, como esse que a gente vai fazer agora. Esse problema diz assim, ó, um reservatório se enche de água por meio de duas entradas. Então, tem um reservatório aqui. Tá com... Enfim, tá com aquela canetinha aqui, sabe? Achei. Agora sim. Beleza. Então, eu tenho um reservatório que se enche de água por meio de duas entradas, unidimensionais. Então, eu tenho aqui a entrada 1, que é a entrada 1, a entrada 2, aqui na direita. A altura de água é H, então eu tenho aqui inicialmente uma altura H, minúsculo, de água dentro do reservatório, e a altura do reservatório é H maiúsculo. Beleza? Essa aqui é a altura do reservatório. Ele pede para a gente encontrar uma expressão para variação de altura de água no reservatório, que é o DHDT. DHDT, ele representa como é que a altura, esse H aqui, está variando no tempo. Por quê? Porque se eu tenho duas entradas, já intuitivamente aqui a gente já sabe que o nível da água dentro do reservatório vai aumentar. E se continuar aqui, vai chegar aqui e esborrar, né? Vai começar a sair água aqui, né, por cima. Beleza, então ele pede para a gente calcular como é que é essa variação de H no tempo. E considerando aqui, cálculo de HDT para, considerando o diâmetro 1 igual a 25 milímetros, o diâmetro 2, 75 milímetros, a velocidade aqui na seção 0,9 metros por segundo, a velocidade na seção 2, 0,6, e a área do reservatório, que é essa área aqui, ó, na parte superior, é igual a 0,18 metros quadrados. Considerando a água 20 graus, beleza, então ele pede para a gente calcular primeiro de forma literal, o DHDT, e depois ele pede para a gente calcular de forma numérica, com essas informações aqui de diâmetros, velocidades e área aqui na parte do topo do reservatório. Bom, uma coisa que ele não falou, mas eu acho que fica claro, é que o reservatório ele tá aberto, né? Aqui. Ele está aberto porque, se ele não tivesse aberto, o que é que ia acontecer? Se fosse totalmente lacrado essa parte de cima, o ar ia ficar aprisionado, e aí o ar ia começar a ser comprimido até um ponto que ele não vai se comprimir mais, e daí essas entradas aqui não iam mais acontecer, porque o espaçamento entre as moléculas de ar ficaria tão pequeno que ele funcionaria como se fosse um sólido aqui, e não ia permitir mais, né, a elevação do H. Então, com essa abertura aqui,
a água pode subir livremente, né? O nível da água dentro do reservatório pode subir livremente, até um ponto onde ele vai aqui, ele vai, enfim, esborrar, né? Vai esborrar e vai sair aqui a água do reservatório. Bom, vamos lá então. A gente parte, para resolver esse problema, a gente parte da equação de conservação da massa, que foi obtida a partir do teorema de transporte de Reynolds, considerando então que a propriedade extensiva era a massa, e a propriedade intensiva associada à massa equivale a 1, né? A 1, que é adimensional. Propriedade intensiva é a relação entre a propriedade extensiva dividida pela massa. Então, vai ficar massa sobre massa, que vai dar 1. A equação da conservação da massa tem esses dois termos aqui, que seria a variação da massa no volume de controle, e aí a gente precisa ler, né, esses termos de forma mais leve, porque a gente observa, né, nesse primeiro termo aqui, que eu tenho uma integral dentro de uma derivada. A gente pensa que isso aqui é impossível de resolver, que talvez é impossível disso aqui ser real, né? Mas não tem problema nenhum. Isso aqui, ó, a derivada, se dt aqui, eu tenho um argumento, e esse argumento é dado por essa integral. Então, primeiro eu tenho que resolver, tenho que respeitar a ordem, né? Eu tenho que resolver essa integral, que é o argumento da derivada, e depois eu resolvo a derivada. Mas não tem problema nenhum aqui de... vou até deletar aqui para limpar o slide. Não tem problema nenhum, né, dessa notação, de ter uma integral dentro da derivada. Isso é possível. O que é que significa? O que é que significa essa integral aqui? Essa integral, pessoal, a gente precisa ler, como falei, a gente precisa ler as coisas de maneira mais leves, né? Então, isso aqui parece uma coisa muito pesada, mas, na verdade, isso aqui significa massa. M. Massa. Isso aqui é uma massa. A massa é igual à integral de ρ dV. Massa igual à integral de ρ dV. Né? Por exemplo, se a gente considera aqui o volume que não existe variação da densidade no volume de controle, a densidade pode sair integral, vai ficar uma integral de dV, integral de dV é V, densidade vezes volume é a massa. Densidade vezes volume é a massa. Essa integral aqui equivale simplesmente a M, ou seja, essa derivada é dm dt, porque essa integral aqui equivale a M, então dm dt. O que é que significa esse termo? Significa, então, a variação da massa no tempo. Apesar de eu não escrever aqui, né, a massa diretamente, né? Estou escrevendo aqui a massa como uma integral de ρ dV. Mas esse termo significa pura e simplesmente a variação de massa no tempo dentro do volume de controle. E o segundo termo, ele equivale a um fluxo de massa. Fluxo de massa escrito em termos integrais. É por isso que essa análise é dita como análise integral do escoamento, né? Porque a gente tenta escrever tanto o termo de variação de massa dentro do volume de controle, como os fluxos de massa que estão acontecendo nas fronteiras abertas, como integrais, né? Então, por isso que ela é chamada análise integral do escoamento, que aparece as integrais em cada termo. E essa equação aqui, essa expressão, a gente já viu anteriormente lá na cinemática, unidade, a aula 10 aula 9 e aula 10. Então, nessas duas aulas, a gente viu as taxas, o conceito de taxas. E essa integral aqui equivale a isso aqui, ó, ao M ponto. M ponto é vazão mássica. Essa integral é a vazão mássica. A vazão mássica é a integral de ρ vezes escalar m dA. Isso aqui é a vazão mássica escrito em termos integrais. Então, enfim, vamos ler as coisas de maneiras mais leves, né? Qual o significado, né, dessas equações, né? Então,
a gente tira o peso de enxergar coisas complicadas para começar a entender, isso aqui, ele quer dizer isso, né? Esse primeiro termo quer dizer isso, segundo termo quer dizer isso, então eu tenho que achar qual é a variação de massa no tempo e tenho que achar a vazão mássica que está acontecendo nas superfícies de controles, então aí fica muito mais fácil a aplicação quando a gente começa a entender esses conceitos. Beleza. Vê só, considerando que o volume de controle ele é fixo, né? O volume de controle, eu vou fazer o seguinte, viu, pessoal? Eu vou delimitar o volume de controle dado por as paredes, né? As paredes aqui do reservatório. Tá? Então, o volume de controle vai ser esse daqui. Tá? Então, essa região aqui em vermelho. E nessa região em vermelho aqui, eu tenho que o fluido, né, a gente vai considerar que o fluido ele é incompressível. Como o fluido ele é incompressível, quer dizer o seguinte, a densidade absoluta ela não vai variar, nem no tempo e nem no espaço. A densidade absoluta ela é constante, não vai variar nem no tempo nem no espaço. Então, a densidade, ó, será que eu consigo pegar essa densidade absoluta aqui, ó, o ρ, e tirar da integral? Primeira integral, né? Sim, porque se a massa absoluta é uma constante, tanto no tempo como no espaço, e a integral é em relação ao volume, que é o espaço, tá? dV, né, o espaço. Então, eu posso tirar, obviamente, aqui da integral, sem problema nenhum. Então, posso tirar da integral, porque não vai variar no espaço a densidade absoluta. E a densidade absoluta também não vai variar no tempo. Eu estou considerando que ela é um fluido incompressível. Então, nem no espaço, então sai da primeira integral, e nem no tempo, sai da derivada, e aí eu fico com o ρ aqui fora. Então, eu fico com o ρ fora. O que é que sobra da integral aqui? Só sobra o dV. Integral de dV, quem é a integral de dV? V. Integral de dV é V. E o ρ também tem aqui o ρ desse lado, né? Desse outro termo. Então, como a densidade aqui, como o fluido ele é incompressível, a densidade absoluta pode sair dessa integral tranquilamente, e aí a gente pode simplificar, porque eu tenho o ρ aqui nesse termo e o ρ nesse termo, então ele é simplificado, por isso que ele não aparece mais aqui nessa expressão, que ele foi simplificado lá em cima por conta, né, da gente assumir que o fluido era incompressível. Dessa primeira integral de dV é V, e a segundo termo sobrou então a integral de V escalar em dA. Muito bem. E aí, ó, já está mais simples de resolver. Já ficou mais simples aqui, né? Vamos lá, o que é que a gente vai fazer agora? Como eu delimitei o meu volume de controle dado pelas paredes aqui, né, do reservatório, o que é que a gente observa? A gente observa dois volumes aqui, ó, são dois fluidos diferentes dentro desse volume de controle. Eu tenho a água e tenho o ar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa expressão aqui e vou, então, separar em duas etapas. Porque o meu volume de controle é essa região em vermelho. Então, eu vou separar aqui a região da água e a região do ar. Então, essa mesma equação subdividida em duas regiões. A região da água e a região do ar, dentro do volume de controle que eu defini aqui em vermelho. Beleza? Tranquilo? Vamos em frente, então. O que acontece? Aqui no ar, o nosso objetivo, lembrando que o nosso objetivo é calcular qual é a variação da altura de água dentro do volume de controle. Como é que esse H aqui está variando ao longo do tempo? O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer agora uma análise pura e simplesmente desse balanço aqui, ó, de ar nessa parcela do volume de controle, tá? Que eu delimitei. O que acontece? À medida que o H vai subindo,
o que é que vai acontecendo com o volume de ar dentro dessa delimitação aqui do volume de controle? O volume de ar vai começando a diminuir à medida que o H ele vai aumentando, o volume de ar ele vai diminuindo. E para onde é que foi esse volume? Né? Se esse volume de ar reduziu, essa parcela de volume reduzida foi para onde? Foi para fora. Foi para fora. O gás, né, esse gás aqui que estava dentro, ele foi para fora do reservatório como um fluxo que passou por essa parede aqui virtual, né? Não tem fronteira, é uma superfície, né, de controle onde aconteceu aqui um fluxo de ar à medida que o H aqui, né, a água, o nível da água foi aumentando, o ar foi saindo aqui por essa fronteira aqui do reservatório, que está aberta, essa fronteira aberta. E aí, para que a massa se conserve, essa variação de massa de ar dentro dessa região aqui, ó, dentro dessa região do ar, essa variação de massa do ar, ela necessariamente precisa ser igual ao fluxo que está saindo. Então, à medida que o ar vai reduzindo, esse volume que foi reduzido, ele precisa ir para fora. Então, a variação de massa do ar, ela é equivalente à massa de ar que sai por essa fronteira aberta. Tá? Então, o que é que eu posso fazer? Voltando aqui nessa equação, ó, esse termo aqui, ele é igual a esse, ele é igualzinho a esse. Esse aqui, essa variação é negativa, e esse fluxo de saída aqui é um fluxo positivo, que é um de saída, então, ó, eles se anulam, né? Então, eu tenho o mesmo valor, né, desse fluxo de variação e de fluxo de saída, então eles se anulam, eles são iguais em termos numéricos e só diferentes pelo sinal, então eles vão se anular. E aí sobra só a parcela de água, que é a parcela que interessa para a gente na equação que eu apresentei no slide anterior, e aí a gente vai focar nessa equação para calcular exatamente essa variação do H. Muito bem. Então, vamos lá. O primeiro termo, que é a derivada do volume no tempo. Tá? Então, eu vou resolver ele aqui de forma separada. Quem é o volume? Quem é o volume de água? Quem é o volume de água? O volume de água é dado pela área do reservatório, essa área aqui, superficial, vezes a altura. Então, eu tenho aqui o volume como sendo a multiplicação da área vezes a altura H. Muito bem. A área do reservatório não muda ao longo do tempo. O que muda ao longo do tempo é o H. O H ele vai mudar, né? Porque o H ele vai subir ao longo do tempo. Então, o H muda e ele não pode sair daqui da derivada. Mas a área do reservatório, ela pode sair porque a área é uma constante. Não tem variação no tempo dessa área. É uma coisa fixa. Então, o A pode sair da derivada, então eu fico área vezes dH dt. Olha só o que apareceu aqui. dH dt é exatamente o que eu queria, né? Calcular qual é a variação do H em relação ao tempo. Muito bem. E o segundo termo, que é a integral de V escala n dA, tá? Então, eu preciso pegar essa integral aqui, que é a integral aplicada nas superfícies de controle. Superfície de controle que permite fluxo, né, que permite escoamento, são as superfícies de controle abertas. Superfícies de controle abertas de água, que permite fluxo de água, exatamente aqui, ó, nessa seção, na seção 1 e na seção número 2. São as duas superfícies de controle abertas que permitem fluxos de água, que é o que eu estou analisando. Então, eu posso decompor essa integral em duas parcelas. A parcela na região 1, na seção transversal 1, mais na seção transversal 1. Tá? Então, eu preciso resolver essa integral nessas duas seções transversais. E, para isso, eu preciso, né, como vocês estão vendo aqui, determinar quem é o vetor velocidade, quem é o vetor normal na seção 1, quem é o vetor velocidade, quem é o vetor normal na seção 2.
E aí eu tenho aqui, ó, melhor do que isso, vamos fazer o seguinte, ó, vamos calcular o produto escalar já direto de V1 com N1 e o produto escalar de V2 com N2, para ser mais direto, né? O produto escalar, no cálculo vocês viram, né, que o produto escalar entre dois vetores é dado pelo módulo do primeiro vetor, vezes o módulo do segundo vetor, vetor normal, unitário, o módulo é 1, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Olha só. Na seção número 1, o vetor velocidade, ele está exatamente apontado para essa seta aí, essa setinha aqui, né, da esquerda para a direita. Agora, o vetor unitário, o N1, ele sempre é para fora. Então, o N1 é esse vetorzinho aqui para fora. Então, qual é o ângulo formado entre eles? 180 graus. Cosseno de 180 graus. Então, o módulo de V1 é a velocidade, né? O módulo do vetor unitário, o N1 é 1, e o cosseno de 180 graus é menos 1. Então, aqui eu tenho que esse produto escalar vai dar menos V1. Produto escalar de V2 com N2 é o módulo de V2 vezes 1, que é o módulo do vetor unitário, N2, vezes o cosseno do ângulo entre eles, mais uma vez, aqui é o V2, é esse vetor aqui, para dentro, e o N2 é o vetor aqui para fora. Então, cosseno também de 180 graus. Vai dar menos 2, menos V2. E aí, ó, esse produto escalar, ele se resume a menos V1. E esse produto escalar aqui, V2 com N2, é menos V2. V1 e V2 são as velocidades médias, tá, pessoal? São as velocidades médias nessas seções transversais. E as velocidades médias, elas têm uma característica bem legal, que é, eu estou trabalhando com uma média das velocidades, ou seja, sem variação ao longo aqui dessa área da seção transversal. Então, velocidade, quando eu trabalho com velocidade média, é um número que representa, né, todo o perfil de velocidade naquela seção transversal. E aí, como essa integral aqui é uma integral de área, esse V1 ele pode sair da integral. Por quê? Porque esse V1 é a velocidade média. Velocidade média não tem variação na seção transversal, que é a área. Então, pode sair da integral, assim como o V2 também pode sair da integral, e aí, ó, essas integrais vão ficar integrais de área, integral de dA1, que é o A1, integral de dA2, que é o A2, e aí eu tenho os termos aqui, menos V1A1, menos V2A2, junto com o termo aqui de variação, né? Variação, né, que a gente já tinha resolvido. E aí, o que é que a gente faz? A gente só isola aqui o nosso DHDT, que é o que a gente quer calcular. O DHDT, então, vai ser dado por V1 vezes A1 mais V2 vezes A2, dividido pela área do reservatório. Então, achei a expressão literal, que é o que ele queria na letra A, e como ele deu, né, os valores de V1, A1, V2, A2 e a área do reservatório, a gente substitui para calcular numericamente aqui o nosso DHDT, que deu esse valor aqui, depois vocês conferem para ver se está tudo certo. Alguém tem alguma dúvida com relação a esse problema, esse exercício? Exercício bem bacana, onde a gente tem um exercício aí onde o escoamento ele não é permanente, ele é variado dentro do volume de controle, então esse termo aqui, né, ele é diferente de zero. E o exercício 5.1 é um exercício que está relacionado à equação da conservação da quantidade de movimento, então balanço de forças. E ele diz assim, ó, a redução horizontal, então aqui eu tenho uma tubulação que tem uma redução horizontal. Os diâmetros aqui na seção 1 de 8 polegadas, na seção 2 de 4, a pressão aqui na seção 1 é de 50 libras força por polegada ao quadrado. Ele falou aqui que é uma pressão absoluta. A velocidade de saída, que aqui na seção 2 é de 72 pés por segundo. E ele pede para a gente calcular a força realizada pelos dois parafusos para reter a redução.
Olha que interessante esse problema, né? Um problema bem prático, né, de engenharia também. Tem algumas situações, né, onde a gente precisa, por exemplo, um jato que tem uma redução, um estrangulamento, e aí o jato ele começa a ficar mais forte, né, aqui na saída por conta desse estrangulamento. E esse jato de saída, ele faz uma reação aqui, ó, nessa tubulação, nesse sentido aqui. E se não tivesse, se essa tubulação não tivesse presa, essa estrutura aqui, né, a tubulação começaria a andar para trás. É a mesma situação da mangueira do bombeiro. A mangueira do bombeiro tem também essa redução brusca, né? E aí o bombeiro ele tem que segurar muito firme, né, a mangueira, senão se você soltar a mangueira, começa a passear, né? Por conta dessa reação devido a esse estrangulamento. Então tem várias situações, né, aplicadas na engenharia onde a gente precisa deixar essas estruturas firmes, né, para conseguir absorver essas reações, dado pelo escoamento. Então, isso foi o escoamento que produziu essa reação, tá? Inicialmente, a gente vai pegar esses valores aqui, né, que não estão no sistema internacional, e vamos fazer as conversões, tá? Então, 8 polegadas para metro, 4 polegadas para metro, 50 libras força por polegada quadrado, para Newton por metro quadrado, ou Pascal, isso aqui é unidade de pressão, e 72 pés por segundo para metros por segundo, que é a unidade de velocidade. Então, feito essas conversões, eu aplico inicialmente a equação da conservação da massa, como eu apliquei também, né, no exercício anterior, só que para esse caso a gente vai considerar, ele pediu para a gente considerar regime permanente, ou seja, não existe variação no tempo. Se não existe variação no tempo, esse termo aqui, ó, é igual a zero. Então, esse termo é igual a zero. Então, da equação da conservação da massa, só resta o termo de fluxo de massa, que é esse termo aqui. Considerando que o fluido ele é incompressível, então o ρ pode sair da integral e pode ser simplificado. Então, essa equação ela se resume a isso daqui. Fica bem mais simples. E o meu volume de controle ele vai ser delimitado por essas regiões aqui, ó, a seção número 1 e a seção número 2. Tá? Então, seção aberta, que permite escoamento, fronteiras abertas é a fronteira 1 e a fronteira 2. Essas fronteiras aqui não permitem escoamento, né? Porque tem a tubulação. Então, eu posso decompor essa integral em duas partes, na região 1 e na seção transversal número 2. E os produtos escalares, como a gente fez anteriormente, né, é muito simples de calcular. Na seção 1, o vetor velocidade está nessa direção aqui, mas o vetor normal está na direção contrária, que é sempre, né, normal, a face. Então, por isso que o cosseno é 180 graus. Mas na seção 2, o vetor velocidade está para fora, né, o jato é da esquerda para a direita, e o N2 sempre é para fora. O N2 também é da esquerda para a direita. Então, o ângulo formado entre N2 e V2 é zero. Então, você vê que na seção número 1, considerando aqui o nosso volume de controle, o VC, que é o volume de controle, para o volume de controle, aqui eu tenho, na seção número 1, um fluxo de entrada, e na seção número 2, um fluxo de saída. O produto escalar de V1 com N1 vai dar menos V1, menos a velocidade média em 1, né? E o produto escalar de V2 com N2 deu V2, própria velocidade média em 2, que é um fluxo de saída. Assim, a gente tira, então, que esse produto escalar aqui, quem é? Esse produto escalar aqui é menos V1, esse produto escalar aqui é V2, o V1 é a velocidade média, pode sair de integral, o V2 pode sair de integral também, que é a velocidade média, vai ficar integral de dA1, e aqui vai ficar a integral de dA2. A integral de dA1 é A1, e a integral de dA2 é A2, e aí eu tenho que V1 vezes A1 é igual a V2 vezes A2.
essa equação aqui vocês viram já lá na física, né? Que é vazão 1 é igual a vazão 2. Só que vocês não sabiam, talvez, quando estavam aplicando essa equação de maneira direta, que essa equação, ela nasce da onde? Ela nasce daqui, ó. Ela nasce da equação da conservação da massa do teorema de transporte de Reynolds. Essa equação que vocês já, né, até sabem de cor isso aqui, salteado, né, de tanto aplicar. Q1 igual a Q2, Q1 é V1 a 1, Q2 é V2 a 2. Essa expressão aqui simples, ela vem do teorema de transporte de Reynolds. Vocês vão ver na hidráulica também, né? Isso aí. Beleza, como ele deu o diâmetro na seção 1, como ele deu o diâmetro na seção 2, como ele deu a velocidade de saída, então ele já deu essas informações, a gente só substitui e calcula o V1. Então, determinei o V1 aqui, 5,48 metros por segundo, nem precisava dessa precisão toda aqui. Vamos usar o conceito de algarismos significativos, né? 2 casas decimais, basta. Partindo da equação da conservação da quantidade de movimento, na direção X, né, que é a direção do escoamento, essa direção aqui, né, direção X, direção que está acontecendo o escoamento, eu tiro aqui que o somatório das forças na direção X equivale, então, à variação da quantidade de movimento dentro do volume de controle, mais os fluxos de quantidade de movimento. Como o escoamento ele é permanente, esse primeiro termo aqui é zero, que é a variação da quantidade de movimento no volume de controle no tempo. Escoamento permanente, então não existe variação nem de massa, nem de quantidade de movimento, nem de energia, de nada. Então, isso aqui pode ser também simplificado, é igual a zero, então eu tenho que o somatório das forças é igual aos fluxos. Quem seria o somatório das forças? Observando só o lado esquerdo da equação. Eu tenho aqui, ó, considerando o meu volume de controle, né? Na seção número 1, eu tenho a força devido à pressão. Aqui eu tenho uma pressão do fluido que está nessa vizinhança, que faz pressão nessa porção. Então, P1 a 1 é a força, né? Nessa seção número 1, essa força está apontada da esquerda para a direita. Na seção 2, eu tenho a pressão aqui atmosférica, tá? Esse P2 aqui é a pressão atmosférica. Então, é P2A2 mais Rx. Quem é Rx? Rx é a reação dado a interação do fluido com essa superfície da tubulação, aqui nas paredes. Então, eu tenho tanto o cisalhamento como eu tenho força de pressão. Essas forças, elas podem ser combinadas e a gente combinar em uma reação, onde a gente vai determinar que reação é essa, né? Da interação do fluido com a tubulação. Então, Rx é o cara que eu quero determinar, é o Rx, é a interação, né? É a reação dessa interação fluido-estrutura. E essa integral aqui, ó, essa integral, que são os fluxos de quantidade de movimento, eu tenho duas regiões, região 1, região 2, duas regiões, então eu vou dividir essa integral em duas regiões aqui, tá? Então, onde tem U é V1, onde tem o vetor velocidade é o vetor velocidade na seção 1, o N é o N em 1 e o A é o A1. Então, eu só separo aqui, coloco nas duas regiões e vamos determinar essas integrais. Vamos lá. A gente já calculou o produto escalar já anteriormente, de V1 com N1, deu menos V1, né? Isso aqui deu menos V1. E o produto escalar de V2 com N2, no slide anterior também a gente já determinou, deu menos V2. Então, eu posso tirar essas velocidades médias, né? E também posso tirar aqui a massa específica, porque a gente está considerando que o fluido é incompressível, então pode sair da integral também. Vai ficar de novo a integral de dA, e aqui também o integral de dA2, né? A integral de dA1 é A1, e a integral de dA2 é A2. Então, eu vou ter essas integrais, elas vão ser resumidas na multiplicação desses três termos. V1 ao quadrado vezes ρ vezes A1, mais V2 ao quadrado, ρ vezes A2.
beleza? Então, eu posso agora, né, determinar o meu RX. É só isolar ele do lado esquerdo, colocar todos os termos para o lado direito e determinar o RX. Antes de calcular o RX, eu preciso calcular as pressões, né? Ele deu para a gente qual a pressão, ele já deu para a gente no problema, qual é a pressão absoluta em 1, e em 2 é a pressão atmosférica. Então, isso aqui a gente já conhece, que é a pressão atmosférica. Em 1 ele deu, tá? Então, eu só vou fazer o seguinte, eu vou converter aqui, usar a pressão relativa, porque é mais fácil, né? Na escala de pressão relativa, a pressão atmosférica equivale a 0 na escala de pressão relativa, e P1, eu preciso calcular P1 em relação a essa escala. No enunciado, ele deu qual é a pressão absoluta. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso pegar essa pressão absoluta em 1 e converter essa pressão em relativa. Tá? Pressão relativa em 1 é a pressão absoluta menos a pressão atmosférica. Então, ele deu a pressão absoluta. Se eu subtrair com a pressão atmosférica, eu obtenho a pressão relativa em 1. E a pressão relativa em 2 é a pressão atmosférica, né, que na escala relativa de pressão equivale a 0. Então, substituindo numericamente, a gente consegue obter, então, o valor da reação RX, que ele disse aqui que era menos 4.970, né? Fazendo o cálculo, quer dizer o seguinte, se a gente adotou o RX nessa direção, que é na direção positiva, e o sinal deu negativo, quer dizer que a gente adotou o sinal errado. Na verdade, o RX... adotou a direção errada. O sinal negativo quer dizer que a direção e o sentido de RX é o contrário. E isso tem tudo a ver, né? Porque quando eu tenho um jato da esquerda para a direita, o que é que vai acontecer com essa estrutura? Esse jato vai empurrar a estrutura para trás. É como esse exemplo, né, que eu dei da mangueira do bombeiro. Então, o jato ele sai para fora e empurra a mangueira para trás. A reação RX negativa quer dizer que essa reação é para trás, para a direita, da direita para a esquerda. Certo? Então, basicamente é isso. Acho que alguém fez uma questão. Deixa eu ver aqui. Não estava... Só vi aqui o... Tá. Não, isso aqui não é relacionado a essa questão. Mas, enfim, alguém tem alguma dúvida com relação a esse exercício? Não? Tranquilo? Então, eu vou responder essa questão aqui da Amanda. Quando vão sair as notas? No máximo, em 15 dias. Estou precisando de um tempinho aí, resolvendo algumas coisas, né? Gravando aulas também. Estou com três disciplinas em paralelo, uma na pós-graduação e duas na graduação. Estou com a carga horária bem elevada esse semestre, mas no máximo em 2 semanas. Agora, eu tenho, né, eu posso dar essa nota até 2 dias antes da segunda avaliação, mas eu não vou fazer isso, não vou deixar para a última hora. Tá? Eu vou daqui a 15 dias, eu já estou divulgando as notas da B1 para vocês, tá bom? E as notas já vão sair lá no Moodle, já vão ficar registradas lá no Moodle já. Muito bem, pessoal. Era isso na aula de hoje. Agradecer a presença aí de quem veio. Vou colocar essa aula lá no canal da disciplina e já vou fechar aqui a gravação.